inocência, introdução. Clara não tinha culpa do irmão ter seduzido Sophie, irmã do milionário Lazar Vardakas. Inocente, nem acreditava que Carl tivesse cometido tal crime, mas Lazar não era da mesma opinião. Por vingança, raptou-a, mantendo prisioneira em sua mansão no norte da Grécia, e engendrou diabólica chantagem. Ou Clara se entregava a ele de livre e espontânea vontade, ou Carl sofreria monstruosa mutilação. Ela só tinha um jeito de salvar o irmão de castigo tão hediondo: entregar seu corpo àquele homem impiedoso e insensível. Clara, porém, não aceitava tanta humilhação e tinha esperança de que o bonito e sensual Lazar a livrasse do sacrifício. Capítulo 1. Clara arrumava as camas dos quartos no andar de cima quando ouviu o telefone do Hal tocar. Tinha certeza de que a chamada não era para ela. Mesmo assim, desceu para atender, pois seu irmão Bruce poderia ter saído sem avisar. Já estava no patamar da escada quando o toque do telefone silenciou e ela ouviu Bruce exclamar: "Opa, grande ideia! Uma viagem de 10 dias? É claro que eu topo!" Ela sorriu satisfeita. Amava a família e qualquer coisa que tornasse seus irmãos, Carl e Bruce, feliz era também motivo de felicidade para ela. Mas antes de voltar para o quarto, a fim de terminar a sua tarefa, ouviu consternada que o entusiasmo na voz de Bruce apagara-se. "França, de férias, é que eu prometi a papai terminar um serviço importante antes que ele voltasse." Que serviço era aquele? Clara sabia que seu pai não pedira nada a Bruce para ser feito durante a sua ausência. "Obrigada da mesma forma. Não se esqueça de me convidar da próxima vez", disse ele. Clara escutou o clique do telefone desligando e ficou meditando por algum tempo. Robert Edmonds era um amigo do seu irmão, tão fanático por iatismo quanto o próprio Bruce. Teria feito um convite para irem velejar juntos? Bruce adoraria. Também estava de férias e não havia razão para que ele não fosse se divertir, a não ser o encargo de tomar conta de Clara. Ela franziu a testa ao pensar que seu pai fechara o escritório de construção civil só para que pelo menos um dos filhos tivesse tempo para fazer companhia a ela durante as férias. Ultimamente, Clara começava a sentir-se sufocada com a superproteção familiar. Esse sentimento provocava-lhe até um certo complexo de culpa. Seus familiares eram as pessoas mais maravilhosas do mundo e lhe davam todo o apoio e proteção. Mas agora que ela quase conseguira superar o trauma emocional que sofrera há 5 anos, que a fizera perder temporariamente a fala, não era justo que eles continuassem a sacrificar-se. Bruce estava agora com 26 anos. Carl tinha 24. Ambos se revezavam para que Clara nunca ficasse sozinha em casa, principalmente à noite. Quando não eram eles, eram os pais que ficavam ao lado dela. E dessa vez, tudo levava a crer que Bruce abrira mão de uma chance de gozar suas próprias férias para fazer companhia à irmã. Deixando seus afazeres domésticos de lado, Clara desceu as escadas resolutamente e encontrou Bruce na cozinha, pondo a chaleira no fogo. "Eu ia fazer um cafezinho, você quer?" ofereceu o irmão. "Quero", aceitou ela, procurando tomar coragem para enfrentar aquele garotão. Apesar de ser um bom de garfo, ele se mantinha magro e esbelto como um manequim. Clara sentia um tremor interno, pois nunca em sua vida tomara uma decisão consciente. Todos os seus passos eram dirigidos. Sentou-se à mesa, esperando Bruce acomodar-se perto dela. "Por acaso, Rob Edmonds convidou você para velejar?" Clara percebeu que Bruce ficou sem graça. "Você sabe tão bem quanto eu que papai não lhe pediu para fazer serviço algum. Ao contrário, ele até resolveu fechar o escritório por 2 semanas e falou para você e Carl arejarem a cabeça." "Ei, o que há?" exclamou Bruce, notando um toque incomum de agressividade na irmã. "Oh, Bruce", continuou ela mais amena. "Eu estou sabendo que eu sou um estorvo para você, aliás, para todos. Foi por minha causa que você não quis ir, não é verdade?" "Deixa de ser boba, Clara. Você não tem nada a ver com isso. Eu arrumei aquela desculpa porque na hora não me ocorreu nada melhor." "Mas você queria ir, não negue. Quando é que Rob vai? Hoje?" "Lá pelo meio-dia." "Pois você vai com ele." Clara olhou para o relógio de parede da cozinha. "São 10h05. Dá tempo de telefonar a Rob confirmando. Enquanto isso, eu faço a sua mala." "Ei, calma aí, por que tanta pressa?" disse Bruce, segurando-a quando ela se levantou. "Bruce, por favor, vá!" suplicou Clara, vendo que o irmão não se mexia do lugar. "Eu estou muito melhor e você não precisa se preocupar. Carl logo estará aqui."
Mas Carl pode ter algum programa à noite, concluiu Bruce, que se calou logo em seguida. Sem querer, ele tornara claro que havia um complô para nunca deixá-la sozinha depois que escurecesse. Se Carl tivesse algum compromisso, ele pode me deixar na casa da tia Cat e me apanhar de volta. Além disso, ele já me disse que pretende aproveitar a folga para fazer uma revisão completa no carro. Até já foi para a cidade comprar umas peças novas. Duvido que ele vai sair hoje à noite, com as mãos e as unhas sujas de graxa. Com uma determinação nada comum para a moça retraída que sempre fora, Clara continuou a argumentar por 15 minutos. Tentava convencer o irmão e de vez em quando espiava pela janela para ver se Carl aparecia. Pode ser que ele tenha encontrado dificuldade em achar uma caixa de câmbio. Olha aqui, se você não se apressar, vai chegar atrasado, e você sabe que Rob detesta esperar. Bruce também foi até a janela. É que eu gostaria de dar uma palavrinha com Carl antes. Eu não tenho ideia de onde vamos ficar hospedados e nem sei quando poderei telefonar. Bruce Harper, repreendeu Clara. Fizemos um trato com papai e mamãe, que eles não precisariam ficar telefonando durante esses 15 dias. Isso vale também para você. Estamos entendidos? Clara sorriu, o que raramente acontecia. Uma pena, pois o sorriso a embelezava incrivelmente. A mocinha está ficando mandona, brincou Bruce. Afinal, ele acabou concordando em não ficar exercendo um controle remoto através de telefonemas. Carl é capaz de chegar logo que você virar as costas, sugeriu ela, sabendo que Bruce ainda não decidira ir embora sem falar com o irmão mais moço. Vá, Bruce, é um favor que você me faz. Finalmente, Bruce tomou seu rumo e Clara ficou aguardando Carl. Estava certa de que ele iria ficar tão contente quanto ela por Bruce poder usufruir de umas férias merecidas. Com 3 marmanjos dentro de casa, havia sempre muita roupa para lavar. Por isso, Clara aproveitou a pausa de esperar para ligar a lavadora. Desde que deixara a escola, sempre ajudara a mãe nos serviços domésticos. A casa era grande e, como os negócios da família iam de vento em popa, tinha até mesmo possibilidades financeiras de contratar uma empregada. Mas sua mãe, Ruth Harper, fazia questão de cuidar da casa, ainda mais contando com a colaboração da filha. Certa vez, fora levantada a hipótese de Clara fazer algum curso profissionalizante, mas a ideia foi esquecida com o passar do tempo. Agora, ela refletia se esse esquecimento não havia sido proposital, para evitar que ela se expusesse aos perigos do mundo exterior. Devia ser grata por tantos cuidados, mas, bem lá no fundo do coração, sentia-se contrariada, não sabia bem por quê. Talvez se sentisse culpada por ser sempre o alvo de tantas prioridades e regalias. Ou talvez porque cada um dos membros da família sentia-se responsável pela sua segurança, o que devia ser um sufoco. A prova era que precisara gastar muita saliva para convencer Bruce a deixá-la sozinha só por alguns instantes. Mas já eram 2 da tarde e Carl não aparecia. Clara foi até a janela da sala de visitas e pôs-se a vigiar a rua, até que viu uma nuvem de poeira que o carro de Carl levantava ao virar a esquina. Ele devia estar com pressa. Normalmente era cuidadoso ao dirigir, principalmente em curvas fechadas como aquela. Clara correu para fora, indo ao encontro do irmão, que era outro moço alto e magro, como Bruce, só que de cabelos loiros. O que aconteceu? Perguntou ela quando Carl desligou o motor. Nem queira saber, disse ele fazendo suspense. O que me diz de passarmos 2 semanas divinas sobre o sol glorioso de Atenas? Atenas? Na Grécia? Carl queria fingir displicência, mas não conseguia. E estava excitadíssimo quando contou ter encontrado um velho amigo, Peter Nodian, na concessionária onde comprara peças para o carro. Conversando, Carl soubera que Peter também estava de férias e que tinha combinado viajar com a noiva para Atenas. Com a cara mais murcha do mundo, o amigo explicou que deveriam partir à noite, mas a futura sogra adoecera repentinamente e a viagem fora cancelada. Sabe, continuou Carl, Peter me devia alguns favores. Fui eu quem fiz o projeto da casa nova que ele está construindo sem cobrar honorários. Eu acho que ele se sentiu na obrigação de retribuir e acabou me oferecendo as passagens de avião e o apartamento que alugou em Atenas por 15 dias. Então, que tal? Clara ficou tão entusiasmada quanto o irmão. Já lera muita coisa sobre a Grécia em guias de turismo e aquele país exercia um fascínio especial sobre ela. O seu passaporte ainda tem validade, assegurou Carl. Só passou 1 ano depois daquela viagem que você fez com papai e mamãe, já que o meu também está em dia, eu não vejo problema. Clara tinha esquecido que no ano anterior, Carl quase fora para a Grécia, que ele sempre desejara conhecer.
Preparara toda a documentação, mas uma semana antes de partir caíra de cama com uma gripe de arrasar. E esse ano gastara todas as economias presenteando-se com um carro. Carl passou o braço carinhosamente sobre o ombro da irmã e foi se encaminhando para casa, falando nos passeios que poderiam fazer juntos em Atenas, sem levar em conta que ela ainda não havia dado uma resposta. "Onde está Bruce?" perguntou ele ao entrarem na cozinha. Sua intenção era dizer ao irmão que seria formidável se ele pudesse comprar a sua própria passagem e ir ao encontro deles em Atenas. A estadia seria grátis. De repente, toda a euforia de Clara se dissipou. Afinal, ela dera uma chance a Bruce para gozar as férias em companhia do amigo, e não seria justo que Carl tivesse que passar 15 dias carregando o fardo da responsabilidade da irmã. Ficou tão absorvida com esse problema que nem pensou no inconveniente de ficar tantos dias sozinha naquele casarão. "Você se importa se eu não for com você?" Clara viu Carl abismado com a recusa e logo acrescentou: é que eu andei planejando aproveitar esses dias mais tranquilos para trocar as cortinas da sala. Eu já escolhi o tecido com mamãe na semana passada e gostaria de fazer uma surpresa quando ela voltar." "Vai me dizer que prefere ficar aqui costurando cortinas em vez de ir para a Grécia comigo?" "É que eu já tinha decidido, Carl." Clara percebeu que não podia ter encontrado uma desculpa mais esfarrapada. Também sabia que não poderia usar os mesmos argumentos que usara com o irmão mais velho. E, pior do que isso, não devia deixar que Carl desconfiasse que Bruce já partira. "Ora, bolas, você pode fazer essas cortinas numa outra ocasião?" insistiu ele. "Você vai sozinho, está bem assim?" disse Clara resoluta. "No ano passado você já estava prontinho para ir. Pode correr que eu vou ficar muito bem aqui com Bruce, se é isso que o preocupa." Carl não confirmou nem desmentiu. "Mas aonde está Bruce?" tornou a perguntar. "Foi ver Angela lá no Guilford, acabou de sair. Você não cruzou com ele pelo caminho?" "Não, ele deve ter feito outro trajeto." "Eu acho que Bruce não vai querer sair daqui. Ele tem visitado Angela com frequência ultimamente. Parece interessado." "Verdade?" perguntou Carl surpreso. E Clara pediu perdão a Bruce mentalmente pela mentira. "A que horas ele ficou de voltar?" Lá pelas 6, 7. Vendo uma ruga de preocupação na testa de Carl, ela confirmou. "Não mais tarde do que isso." Vai ser tarde demais. A essa hora eu precisaria estar no aeroporto." Ele tinha falado eu e não nós, o que deu a Clara a esperança de que ela estava conseguindo convencê-lo a ir sozinho. Mas, exatamente como Bruce, Carl precisou de outras cansativas emoções. Carl precisou de outras cansativas motivações até concordar com ela. Clara apressou-se em ajudá-la a fazer as malas e, logo que o irmão se foi, trancou-se por dentro, passando a corrente de segurança na porta. Depois de verificar se todos os cadeados das janelas estavam fechados, começou a pensar se tinha agido bem. A casa estava tão silenciosa e vazia que o mínimo barulho ecoava em seus ouvidos como se fosse um trovão. Apesar de tentar convencer-se de que estava completamente livre e entregue a si mesma depois de tantos anos, seus temores não se apaziguaram. Clara, então, ligou a televisão como uma forma de ter companhia, mesmo não estando interessada no programa. Mas foi na hora de ir dormir que seu medo aumentou. Ficou em dúvida. Faria sua cama na sala, para não se sentir tão sozinha, ou dormiria lá em cima, isolada, no próprio quarto? Se ao menos tivesse um sonífero, mas deixara de tomar tranquilizantes há muito tempo. E se aqueles pesadelos voltassem a atormentá-la? Clara nem tinha pensado nisso quando despachara os dois irmãos. Afinal, resolveu subir para o quarto, trancou a porta e deixou a luz do abajur acesa. Nos últimos tempos, os sonhos aterrorizantes não eram tão frequentes. Isso acabou há 2 meses, desde quando despertara no meio da noite, gritando de pavor e acordando a casa inteira. Clara tentou distrair-se com a leitura, mas os estalos da madeira que ouvia de vez em quando obrigavam-no a levantar os olhos do livro para vigiar a porta. Zangada consigo mesma por ser tão vulnerável e covarde, fechou o livro e cobriu-se até a cabeça, pensando seriamente em ir até a casa da tia Cat no dia seguinte, pedir-lhe hospedagem até a volta de Bruce. Depois de uma longa insônia, em que controlava as horas olhando várias vezes para o despertador, ela caiu finalmente num sono profundo. Acordou só na manhã seguinte, às 8 horas, com o sol já forte. Tomou um banho e vestiu-se com a sensação de ter alcançado uma vitória. Afinal, passara uma noite inteira sozinha. Estava tão orgulhosa de si mesma que acabou esquecendo da ideia de ir procurar a tia Cat.
No sábado, quando começou a escurecer, ela passou pelas mesmas angústias da noite anterior e só então lembrou-se da tia, mas era tarde demais para sair de casa. No domingo, a cena repetiu-se e já passava da meia-noite quando Clara ouviu o ruído de um carro estacionando na frente da casa. Sentou-se na cama de supetão com o coração disparando. Quando ouviu o som de uma porta batendo, chegou a ficar petrificada de medo. Deu-lhe um branco total na cabeça e ela nem conseguia lembrar-se onde estava o telefone, caso precisasse chamar socorro. Ah, o telefone está lá embaixo no hall, lembrou repentinamente. Mas não poderia descer aquelas escadas, não conseguiria. Alguém tocou a campainha da porta e seus nervos se retesaram. Talvez a pessoa desistisse se ela não fosse atender, mas a campainha tornou a tocar. Oh, Deus! O quarto dela era de frente e dava para ver, do lado de fora, que havia uma luz acesa. Quando a pessoa parou de tocar, foi para começar a bater na porta de carvalho com o vigor e força de um gigante. Mordendo os lábios, Clara tentou reprimir o pavor que tomara conta dela. Num lance inédito de coragem, apanhou Rob de verão aos pés da cama e, pé ante pé, foi descendo os degraus da escada, sentindo que o coração saltaria pela boca. Aproximou o ouvido da porta depois de ouvir um soco mais forte. Quem é? Perguntou ela com voz tão fraca que era impossível ser ouvida através da espessura da madeira. Sem obter resposta, falou o mais alto que pôde. Quem está aí? Depois de um breve silêncio, uma voz masculina, grave e bem modulada disse alguma coisa, mencionando o nome de Carl. Clara também conseguiu ouvir a palavra acidente. Todos os terrores se desvaneceram. Com os dedos trêmulos e acreditando que o homem devia ser alguém da polícia, ela acendeu a luz do hall e, num gesto imprevidente, nunca sequer esboçado nos últimos 5 anos, fez a corrente de segurança deslizar e abriu ligeiramente a porta. Pela fresta, Clara viu o homem que estava parado na soleira e que positivamente não era um policial. Ele estava muito bem vestido, era moreno, tinha cabelos negros e devia ter, pelo menos, 1,90 m de altura. Sinto incomodá-la a essa hora, disse o desconhecido, falando inglês com um leve sotaque estrangeiro que Clara não soube reconhecer. Preciso falar com o Sr. Edward Hopper, é importante. Completou com um sorriso cordial. É que ele... Clara interrompeu-se a tempo, pois seria perigoso dizer que o pai não estava em casa. Aquele homem parecia ser uma pessoa distinta e encantadora, mas era melhor não confiar nas aparências. Como ele não tomava nenhuma iniciativa, Clara continuou a falar através do vão da porta. O senhor estava dizendo que Carl... Você deve ser a Clara. O estranho se interrompeu. Sinto muito que você tenha que receber a notícia do acidente do seu irmão. Carl? Que acidente? A mente de Clara pareceu nublar-se. Eu recebi um telefonema no hotel onde estou hospedado aqui em Londres. Era meu irmão na Grécia. Como o acidente aconteceu na minha propriedade, eu achei que era meu dever avisar pessoalmente a família. O tom de voz do desconhecido era extremamente educado e agora o sotaque parecia mais acentuado. Clara sentiu-se empalidecer. Mal registrou no cérebro que ele era grego e, possivelmente, algum magnata, de tão perturbadora que estava com a ideia de que algo terrível pudesse ter se passado com o irmão. Carl não está morto, está? Perguntou apavorada. Não. O acidente foi grave, mas não foi fatal. O homem enviou-lhe um olhar encorajador. Se eu pudesse entrar e falar pessoalmente com seu pai... Clara ficou tão abalada com a notícia que perdeu o resto da precaução. Precisava saber de todos os detalhes do acidente e pensar num jeito de ajudar nessa emergência. Só um momento. Ela tirou a correntinha de segurança e abriu a porta, esquecendo-se de que estava em trajes íntimos e com os cabelos loiros desordenadamente soltos pelos ombros. Quando o estranho entrou e ficou ao seu lado, ela pôde avaliar melhor aquela excepcional altura, o talhe esbelto e musculoso, os ombros incrivelmente largos. Ao fitá-lo, viu que os olhos dele eram negros como carvão e o cabelo tão preto que parecia tingido. Espero aqui enquanto vai chamar seu pai? Perguntou ele com polidez sem avançar um passo. Clara passou os dedos pelos cabelos revoltos num gesto instintivo. Sem pensar 2 vezes, convidou-o para acomodar-se na sala de visitas. Suas pernas estavam tão bambas que quando o homem tomou assento, ela foi obrigada a sentar-se também. Meu nome é Lazar Vardakas, apresentou-se ele. Vendo que Clara não se mexia, insistiu. Se pudesse ter a bondade de chamar seu pai...
Meu pai viajou de férias e minha mãe também. Oh! Exclamou Lazar Vardaca, surpreso e meditativo, como se quisesse lembrar-se do que lhe fora dito por telefone. Mas você tem outro irmão, segundo me consta. O nome dele é Bruce, não é? Eu poderia falar com ele? Clara imaginou que ele devia estar pensando que assuntos importantes só deviam ser discutidos com os homens da família. Na Grécia, as mulheres eram muito resguardadas, uma medida prudente, considerou ela, dado ao indiscutível encanto dos homens gregos. Mas o que mais a intrigava era o fato de ele estar tão bem informado sobre a família Harper. Ele também dissera que tinha um irmão. Provavelmente Carl fizera camaradagem com esse irmão e contara particularidades sobre eles. Mas não era hora de ater-se a esses detalhes. Carl tivera um acidente e ela precisava saber do restante. Distraidamente delatou. Bruce também saiu de férias. Aquela informação pareceu assombrá-lo, mas Clara tinha outras preocupações em mente para dar atenção a pormenores. O senhor disse que o estado dele é grave? Você está sozinha em casa? Perguntou ele, num tom que teve o poder de desinimi-la. Em outros tempos, Clara jamais teria a audácia de ficar a sós com um estranho a altas horas da noite, mas aquele homem parecia confiável, e sem o menor receio ela confirmou. Sim, eu estou. Clara não sabe que Bruce viajou e eu não contei nada a ele. Ao dizer isso, Clara corou, achando que o visitante poderia pensar que ela tinha o costume de enganar seus familiares. Seria difícil explicar toda a situação. Naquele momento, ela desejou ardentemente que todos os seus entes queridos estivessem ali presentes. Lazar Vardacas pareceu não notar seu rubor súbito. Da forma mais diplomática possível, ele confessou. Para ser franco, eu preferia falar com um dos homens da casa. Eu esperava, dando a entender que qualquer comentário seria irrelevante, começou a relatar o acontecido. Eu sou proprietário de uma pequena ilha chamada Niacos, onde meu irmão Enéas estava passando uns dias de descanso. Eu não sei bem se Enéas conheceu Carl em Atenas ou se eles se encontraram em Niacos, mas pelo que me parece, os dois fizeram amizade. Nós não costumamos encorajar estranhos a visitarem a ilha. Em resumo, seu irmão encantou-se com os cavalos de raça do nosso Aras e Enéas, achando que ele era um cavaleiro experiente, permitiu que Carl montasse em um dos garanhões. E com fisionomia solene, Lazar Vardacas acrescentou. Eu sinto dizer-lhe que seu irmão acabou levando uma queda muito feia. Oh, Clara mordia os lábios. Carl costumava cavalgar apenas esporadicamente. Seu maior passatempo eram os carros. Pobre Carl, na certa, para não dar uma de fraco, montou num desses brutos indóceis, difíceis de controlar, e acabou se espatifando, pensou ela. O senhor disse que o estado dele é grave. Como assim? Carl sofreu sérias contusões, mas o médico, que foi chamado de Atenas, disse que ele poderá recuperar-se satisfatoriamente. O único problema é que... Lazar hesitou, com a evidente intenção de não alarmá-la ainda mais. Que problema? Bem, o pior de tudo é que Carl parece estar fora de si de tanta preocupação por você. Clara queria gritar, tamanha angústia. Podia imaginar a tortura de Carl. Mais que todos, ele estava sempre atento a cada passo que ela dava. Devia estar se martirizando na ânsia de protegê-la de qualquer mal que pudesse lhe acontecer. Na sua semi-inconsciência, ele falou sobre a família, mas o nome Clara foi pronunciado a todo instante. Oh, meu pobre irmão, tão querido! A vontade dela era cair num pranto desabalado, mas controlou-se, pois estava certa de que Lazar Vardacas tinha mais coisas a dizer. Talvez coisas ainda piores, que deixaria de contar caso a visse transtornada. Como o acidente ocorreu na minha ilha, disse ele, e com um dos meus animais é claro que eu me sinto responsável. Quando eu sair daqui, pretendo voar diretamente para a Grécia a fim de ajudar no que for possível. Com tanta coisa mais importante, a pergunta que Clara fez naquele momento parecia ridícula. E como vai conseguir um voo a essa hora da noite? Eu tenho um avião particular que está à minha espera, disse Lazar com a naturalidade de quem diz possuir uma bicicleta. Depois, parecendo falar consigo mesmo, continuou. Eu esperava poder levar seu pai ou seu outro irmão comigo, mas... Um pensamento pareceu ocorrer-lhe de repente. Você tem o endereço do lugar onde seus pais estão passando as férias? Clara negou com a cabeça. Uma ideia estava começando a desabrochar em sua mente, mas ela não sabia se teria coragem suficiente para levá-la adiante. Meus pais estão fazendo uma excursão na França. Eu não tenho a mínima ideia de onde possam estar nesse momento. E Bruce, você tem o endereço dele? Infelizmente não tenho. Deve parecer-lhe estranho.
Ciente de que os gregos tinham um profundo senso de família, ela acrescentou: eles não sabem que estou aqui sozinha. Eu enganei Bruce e Carl. O visitante levantou-se, aparentemente dando pouca atenção ao que ela acabara de dizer. Começou a andar para a porta da sala, enquanto Clara reunia coragem para dizer-lhe o que pretendia fazer. Senhor Vardacas. Ela se atrapalhava com aquele nome esquisito. Ele parou. Aceitaria um café? Não, muito obrigada. E abriu a porta. Eu posso ir para a Grécia com o senhor? Ele a fitou como se ela estivesse propondo algo absurdo. Apelando para sua última reserva de coragem, Clara insistiu. Se Carl, ele está tão mal, eu acho que ele só vai melhorar quando puder me ver sã e salva. Oh, por favor, leve-me com o senhor. Com a fisionomia severa, ele retrucou. Seu irmão disse que você já tem 19 anos, é verdade? Clara não entendeu bem a razão daquela pergunta. Talvez ele quisesse saber se ela já era maior de idade. É verdade, respondeu, procurando manter a calma diante da perspectiva de enfrentar uma aventura. Pois não parece ter mais do que 15. Possui um passaporte? Será que ele queria apenas verificar a data de nascimento ou estava disposto a concordar com seu pedido? Sim, tenho. Quer que eu te mostre? Por um longo momento ele ficou analisando as faces pálidas, os imensos olhos castanhos e a boca trêmula de Clara. Por fim, Lazar disse sucintamente: Você vai precisar dele. Capítulo 2. Até o momento em que se viu sentado no assento do jato particular de Lazar Vardacas, Clara não tivera tempo para pensar se estava agindo corretamente. Ela só tinha certeza sobre uma coisa: queria ajudar o irmão a se curar. Era também gratificante saber que não se comportara como aquela moça tímida e vacilante que sempre se considerara. Demorara menos de 5 minutos para aprontar a mala e todas as roupas que levava eram do tipo solto e folgado que lhe permitiriam liberdade de movimentos para auxiliar Carl no que fosse preciso. Nem ela, nem Carl tinham dinheiro suficiente para contratarem uma enfermeira, e por isso Lazar Vardacas provavelmente deixaria que ela tratasse pessoalmente do irmão. O avião cortava a escuridão da noite, e o grego, sentado do lado oposto de uma mesa desmontável que o separara de Clara, mantinha a cabeça baixa. Estava empenhado em examinar alguns papéis que tirara de uma pasta de executivo. Deviam ser umas 2 horas da madrugada e ele trabalhava ativamente, como se estivesse em pleno dia. Parecia ser um homem de ação, incansável, pertencente à alta esfera do mundo dos negócios, e mostrara ser também meticuloso, pois quando descera para o hall, carregando a mala de Clara, não se esquecera de um detalhe importante: um bilhete para o leiteiro, suspendendo as entregas até nova ordem. Era o cúmulo da organização. Clara aproveitou que ele estava distraído com a papelada para analisá-lo melhor. Realmente, Lazar Vardacas era um belo homem. Aquela apreciação deixou-a perturbada, pois nunca vira algo especial nas pessoas do sexo masculino. Os olhos dele eram tão negros quanto as trevas lá fora. O nariz aquilino tinha formas fortes e arrogantes, apesar de ter sido muito gentil com ela. Lazar talvez fosse um pouco sisudo, mas a maior parte do tempo demonstrava ser cortês e sorridente. Só se mostrara mais severo quando ela atrevera-se a pedir que a levasse junto. O olhar de Clara desceu para a boca de Lazar. O contorno daqueles lábios revelava uma natureza sensual que, entretanto, não se manifestara, apesar das oportunidades. E ela se admirou de estar avaliando a sensualidade de um homem que mal conhecia sem sentir acanhamento. Quantos anos ele teria? Mais de 35? Com certeza. Todas aquelas reflexões eram uma forma de Clara afastar da mente a preocupação com Carl. Ele estaria melhor ou pior? Sem dar-se conta, Clara dirigiu o olhar para as pernas do companheiro de viagem. Sobre o tecido leve da calça, dava para perceber uma musculatura rija e atlética. Clara ergueu subitamente a vista, encontrando os olhos de Lazar que a fitavam com uma expressão de quem sabe que está sendo examinado. Ele pareceu não gostar daquela situação, mas não reclamou. Clara, muito sem jeito, procurou dizer alguma coisa para evitar um constrangimento maior. Senhor Outra vez ela errava o sobrenome, apesar de não saber ao certo o que iria dizer a ele. Talvez desculpar-se pela indiscrição? Ao vê-la tão confusa, ele deu um sorriso brejeiro. Parece que você tem dificuldade em pronunciar meu sobrenome. Por que não me chama simplesmente de Lazar? Está bem, Lazar.
Clara gostaria de ser mais eloquente, pois ele poderia julgá-la uma ignorante pela pobreza do vocabulário. O sorriso ainda persistia nos lábios dele quando, com extrema brandura, ele perguntou: "E você, me permite que a chame de Clara?" "Ah, sim, por favor." "Agora vai me desculpar porque eu devo me concentrar no trabalho. Como vou precisar interromper as minhas atividades por uns dias?" Clara sentiu-se novamente culpada, pressupondo que ele ia afastar-se temporariamente dos negócios só para poder acompanhá-la até a ilha, onde Carl havia sofrido o acidente. "Por que não tenta dormir um pouco?" ele sugeriu. "Juro que vou acordá-la na hora de aterrissar." Como ela não estava habituada a sorrir, seus lábios se repuxaram de um jeito que mais parecia um muxoxo. Talvez prefira tomar um refrigerante ou outra bebida qualquer. A última coisa que Clara desejava fazer era incomodá-lo. "Não, obrigado. Eu acho que eu vou tirar uma soneca." E fechou os olhos. 1 ou 2 horas depois, Clara acordou com a estranha sensação de ter alguém muito próximo. Ao abrir os olhos, sentiu-se tomada por um pânico incontrolável. Lazar Vardakas estava debruçado sobre ela com um rosto sombrio, o olhar maligno e a boca retesada. Era a própria imagem do demônio, sem nenhuma semelhança com aquele homem charmoso e encantador que vira antes. Clara encolheu-se no assento como um animal acossado pelo pavor. Chegou à conclusão de que era tarde demais, cometer um erro imperdoável ao confiar em Lazar. Aquele homem tinha todo o aspecto de alguém que iria fazer-lhe algum mal. Sem conter-se, ela deixou escapar um som abafado. "Não!" Lazar olhou-a surpreendido, como se não atinasse com o motivo daquela reação imprevista. Mas logo sorriu benevolente, voltando a ser aquele mesmo homem afável e atencioso de antes. Talvez aquela imagem tão terrível fosse uma ilusão de ótica, causada pela luz avermelhada e difusa da cabine. Clara envergonhou-se de ser tão melindrosa e suscetível, principalmente quando ele lhe disse num tom muito ameno: "Eu tinha prometido acordá-la e já estamos prestes a aterrissar." Clara tornou a se ajeitar no assento e Lazar ajudou a apertar o cinto de segurança antes de voltar ao seu lugar. Ao desembarcarem no aeroporto, Clara percebeu que ele era uma figura bem conhecida e estimada, pois todos o cumprimentavam amistosamente. Passaram pelo controle de passaportes e bagagens sem o menor problema. Segurando-a pelo cotovelo, escoltou-a até um Mercedes conversível que estava estacionado perto da saída. Clara estranhou que o aeroporto de Atenas fosse tão pequeno e pouco movimentado, mas antes que ela pudesse fazer algum comentário, ele a fez sentar-se no carro e em seguida guardou a bagagem. Só depois que Lazar deu a partida é que ela pôde externar a sua opinião. "O aeroporto é bem menor do que eu imaginava." Ele não respondeu de imediato. Clara achou que Lazar devia ser do tipo de motorista que não gosta de conversar enquanto está no volante. Resolveu calar-se, mas não demorou para ele quebrar o silêncio. "Eu tenho a impressão de que você está um tanto desorientada. Há pouco estava ausente no mundo do sonho e de repente se viu num país desconhecido. Você nunca esteve na Grécia, não é?" "Não, nunca estive," confessou. Clara gostaria de acrescentar que sempre desejara conhecer aquele país fascinante, mas ficou calada para não parecer bajuladora. No entanto, achando que fora lacônica demais e observando que já estavam entrando num bairro residencial, atreveu-se a dizer: "Eu achava que Atenas fosse bem maior e mais populosa." Talvez ela estivesse dizendo disparates. Preocupada com a reação de Lazar, fitou-o interrogativamente, e novamente sentiu aquela sensação alarmante. O belo rosto de Lazar estava agora assustadoramente sombrio e hostil. Ao sentir-se observado, ele logo mudou de fisionomia e, sem tirar os olhos da estrada, esclareceu: "Para sua informação, nós não desembarcamos no aeroporto de Atenas. Aquele era o aeroporto de Micra, em Tessa, mais conhecida como Salônica." Clara ficou em silêncio, tentando mentalmente localizar Salônica nos mapas que andara consultando. "Fica no norte, não é?" arriscou ela. "Correto?" Ela então concluiu que a ilha particular de Lazar ficava mais próxima de Salônica do que de Atenas. Na certa, Carl alugara alguma lancha em Atenas para explorar as águas no norte do mar Egeu. Mas para que fazer tantas conjecturas? Lazar Vardakas parecia merecer toda a confiança de Clara. Ela conhecera poucos homens com um senso familiar tão apurado, e a prova era que ele procurara o caminho mais curto para levá-la para junto do irmão. Já estavam percorrendo a estrada que beirava a costa há mais de 1 hora, mas Lazar não se detinha em nenhum dos portos e embarcadouros na orla marítima.
Não vamos ter que alugar um barco para alcançarmos a sua ilha, Lazar? Tenho meu próprio iate na vila. Clara não queria distrair-lhe a atenção com um inquérito, mas não podia conter sua curiosidade e tornou a questionar. Quer dizer que estamos indo para a sua vila? É lá que você mora? É sim. Clara calculou que a travessia de iate até Niarchos deveria ser demorada. Isso talvez levasse outras tantas horas e, mais uma vez, ela se sentiu culpada por estar dando tanto trabalho a Lazar. Talvez você queira fazer uma pausa, ela sugeriu. Quer dizer, você pode descansar um pouco na vila antes de prosseguir viagem para a ilha. Se você não se incomoda, eu gostaria sim. Eu sei que deve estar ansiosa para ver seu irmão, mas logo que chegarmos telefonarei para Enéas e procurarei saber como Carl está passando. Obrigada. Era muita bondade dele ter tido a ideia de telefonar. Clara ficou calada por um bom tempo, sentindo que a admiração por aquele homem tão responsável crescia a cada minuto. Será que todos os gregos eram tão amáveis e solícitos? Com certeza, ele já telefonara para casa, avisando alguém para preparar acomodações para hóspedes. O silêncio prolongava-se. Clara não sabia se seria mais indelicado ficar muda ou incomodá-lo com mais conversa. Mesmo assim, esperando não parecer intrometida, perguntou. Você trabalha muito, não é mesmo? Eu o estive observando no avião. Posso saber qual é o seu ramo de negócios? Por um segundo, Clara teve a desagradável impressão de ter avançado o sinal da boa educação e da discrição. A resposta seca e concisa de Lazar confirmou seu palpite. Navegação. Em seguida, anunciou. Já estamos chegando. Lazar girou o volante e entrou por uma alameda arborizada com antigas oliveiras. Entremeando as árvores, viam-se arbustos de folhas avermelhadas e logo a seguir, espraiava-se um gramado que mais parecia um tapete vermelho. Ele ainda seguiu por um caminho de pedrinhas brancas e estacionou em frente à vila. Não era bem o palácio que Clara imaginara, mas uma casa térrea imensa. Lazar ajudou-a a sair do carro e saudou em grego o criado Rasmus, que veio ajudá-lo a carregar a bagagem. Já dentro da casa foram recebidos por Phoebe, uma criada que Lazar apresentou como sendo a mulher de Rasmus. Deseja comer ou tomar alguma coisa? Lazar voltou-se para Clara todo solícito. Ela achou que já tinha causado bastante transtorno e, além disso, estava ansiosa para que ele telefonasse logo para o irmão. Não, obrigada, respondeu, lançando um olhar tímido a Phoebe. O dono da casa dispensou a criada. Tirando a mala das mãos de Rasmus, anunciou. Deixe que eu mesmo acompanhe a senhorita até o quarto. Já no corredor, acrescentou. Antes de mais nada, eu acho que seria bom você repousar um pouco. Era uma boa sugestão, pois Clara sentia-se tonta de sono. O quarto era amplo e arejado. Ao colocar a mala no chão, Lazar disse com extrema polidez. Espero que seja do seu agrado. Lógico que era, um quarto lindo daqueles, mas o que menos a preocupava era o lugar onde iria descansar. Tudo o que queria naquele momento era lembrá-lo de fazer a prometida ligação. Como se lesse seus pensamentos, Lazar comunicou. Preciso ligar para Enéas, fique à vontade. Clara não queria despir-se logo, pois a qualquer momento ele poderia voltar trazendo-lhe notícias de Carl. Ficou examinando os aposentos. A mobília era um luxo requintado, e o quarto tinha uma porta de correr envidraçada que dava diretamente para a parte externa da casa. Ela puxou um pouco a cortina e descobriu uma vista magnífica da praia e do mar. Por alguns minutos ficou admirando o azul das águas do Egeu e a brancura opalina das areias. Ao voltar para o interior do quarto, notou mais duas portas, além da que dava para o corredor. A primeira pertencia ao banheiro, moderno, azulejado até o teto, com um box para chuveiro e uma enorme banheira de porcelana verde mar. A segunda porta servia de comunicação com outro quarto semelhante ao dela. Notou que havia um trinco, mas não viu chave alguma. Seu coração disparou ao deparar com uma cama de casal já arrumada com roupas limpas. Quem dormiria ali? De uma coisa ela tinha certeza. Não deitaria na cama de solteiro que fora preparada para ela enquanto não descobrisse quem seria o ocupante do quarto vizinho. O ranger da porta de entrada fez Clara virar-se bruscamente. Lazar estava parado na soleira, numa postura respeitosa e cordial. Ela chegou a sorrir dos próprios temores. De certo, os quartos com comunicação haviam sido preparados para seu pai e Brúcio, caso o tivessem vindo em seu lugar. Fechou logo a porta de comunicação para que Lazar não pensasse que ela estava sendo intrometida demais. E, esquecendo suas recentes apreensões, quis logo saber do seu irmão. E Carl, como está? Bem melhor.
Lazar deu uns poucos passos para dentro do quarto. Não há com que se preocupar. Seu irmão voltou à consciência cerca de 1 hora e foi logo pedindo ovos com bacon, o que é um bom sinal. Totalmente tranquilizada, Clara deu um sorriso aberto e exultante que a tornou realmente linda. Ai, muito obrigada! Exclamou, quase chorando de alívio e alegria. Mas o olhar de Lazar paralisou suas efusões. Aqueles olhos negros pareciam os de um lunático e fixavam sua boca entreaberta de uma forma tão intensa e cobiçosa que ela se sentiu beijada à distância. Sinos de alarme repicaram dentro de sua cabeça e ela sentiu as pernas bambearem. Clara afastou-se e segurou-se na beirada da cama para não cair. Aquela voz grave e modulada parecia vir de outro planeta e teve o poder de trazê-la de volta à realidade. Você está mais exausta e esgotada do que eu imaginava. Até parece que está à beira de um colapso. Quer que eu chame Phoebe para ajudá-la a deitar-se? Clara olhou assombrada. Será que a sua exaustão era tanta a ponto de fazer com que tivesse visões estranhas? Ou a expressão voluptuosa e sádica que vira naqueles olhos negros tinha sido real? O sorriso que agora pairava nos lábios de Lazar era afetuoso e confortador. Ela começou a duvidar da sua própria sanidade mental. Não, não, obrigada. Eu me arranjo sozinha. Se preferir, disse muito cortês e retirou-se em seguida. Clara vestiu a camisola. Pretendia dormir de verdade, refazendo-se daquele cansaço que a levara a imaginar coisas. A cama era convidativa e ela se sentia segura. Tão segura como se estivesse na sua própria casa junto com os pais. Apaziguada, deitou-se e adormeceu logo em seguida. Quando acordou, já era meio-dia. Refeita pelas 4 horas de sono, levantou-se da cama de um salto e, separando um de seus vestidos, foi para o chuveiro tomar banho. Não tinha ideia da distância que separava a vila da ilha Niacos, mas não devia ser perto. Lazar já devia estar aborrecido por ficar tanto tempo à espera de uma dorminhoca como ela. Antes tivesse pedido a Phoebe para despertá-la mais cedo. Clara se aprontou às pressas e saiu do quarto quase correndo. No corredor, deu de encontro com a criada que percebeu sua falta de orientação e indicou-lhe onde ficava a sala de jantar por meio de mímicas. Conforme imaginara, Lazar não parecia muito satisfeito com a sua demora. Estava sentado à mesa e uma xícara de café vazia demonstrava que ele já terminara de almoçar. Entrelaçando os dedos nervosamente, Clara começou a desculpar-se de uma forma quase servil. Sinto muito, desculpe se eu fiz você esperar. Eu não pensei que eu fosse dormir tanto. Vai me perdoar? Ao ver que nenhum músculo se movia naquele rosto severo e crítico, ela parou de falar. Ele devia estar furioso. Afinal, depois de ter se desdobrado para atender aos interesses da família Harper, ela não tivera a mínima consideração por ele. Em vez de dar um breve cochilo, dormira profundamente. Sem levantar-se, Lazar puxou uma cadeira para que ela se sentasse e continuou a fitá-la com aquele ar carrancudo e constrangedor. Clara acomodou-se muito tensa, cruzando as mãos sobre o regaço. Estou profundamente envergonhada. Recomeçou a ladainha, mas mordeu os lábios a perceber que ele não estava nem um pouco disposto a continuar ouvindo seus protestos de desculpa. Mesmo assim, ela não se deu por satisfeita e continuou. Você foi tão gentil, foi tão hospitaleiro, eu não devia ter se incomodado tanto comigo. Clara soltou um suspiro, arrependida de ter dito aquilo. Poderia estar ofendendo seu brio de grego, uma raça tradicionalmente hospitaleira. Quem sabe, quando terminar de almoçar, ela novamente se interrompeu, pois era óbvio que ele já terminara. Quem sabe, quando estiver disposto, possa me levar até meu irmão. Carl deve estar... Não terminou a frase, pois Lazar cortou-lhe a palavra bruscamente. Que modos tão encantadores você tem, disse ele num tom zombeteiro. Muito encantadores mesmo, repetiu de forma acentuadamente sarcástica. Encantadores demais para a irmã de um sedutor de donzelas. Clara ficou paralisada. Por um instante não conseguiu captar o sentido daquelas palavras, arregalando os olhos, incrédula e abalada pelo choque. O que está dizendo? Gaguejou num fio de voz. Teria ele enlouquecido? Seria um homem de dupla personalidade, um cavalheiro e um monstro? Tão inocente, exclamou ele com desdém. Seu querido irmão, o conquistador de moças indefesas, diz que você era uma santinha. Só que, pelo visto, ele não está sabendo que você andou mentindo a ele e a Bruce só para poder ficar sozinha e ter a liberdade de fazer o que quiser. Do que ele estava falando?
Clara recordou-se vagamente de ter lhe dito que mentira aos dois irmãos para que não ficassem amarrados a ela. Mas eu só fiz aquilo para que eles pudessem sair de férias sem ter que me carregar junto. Ela não queria entrar em muitos detalhes sobre a sua vida particular, mas precisava defender-se a qualquer custo daquela acusação injusta. Eles são exageradamente zelosos comigo, essa é que é a verdade. Pois é uma lástima que você não possa ter ninguém para zelar por você agora. Por trás daquela frase havia uma ameaça oculta e Clara começou a tremer de medo. Como eu... Ficou balbuciando palavras incoerentes sem conseguir coordenar as ideias. Você parece inocente. Lazaro olhava de um jeito analítico, frio e cínico. Até pode ser que seja. Sobre isso vamos tirar a prova. O que está querendo dizer? Perguntou já em pânico. Oh, onde tinha ido parar sua recém-adquirida coragem? Clara precisava mostrar-se valente, mesmo sentindo que estava prestes a desmaiar diante da descoberta chocante de que o homem que considerava tão maravilhoso não passava de um demônio disfarçado de anjo. Respirou fundo, procurando a calma. O que quis dizer quando afirmou que Carl era um sedutor? Interrompeu-a com um olhar tão selvagem que ela até arrependeu-se de ter insistido. Ao contrário do que acontece no seu país, aqui na Grécia a virtude de uma donzela é sagrada. Todo homem grego espera casar com uma moça imaculada, disse ele com uma ponta de orgulho. Mas ela tentou argumentar, mas Lazara silenciou com um gesto arrogante de mão. Graças ao seu irmão, a minha irmã Sophie perdeu todas as chances de fazer um casamento decente. Carl era um rapaz normal, gostava de mulheres e muito, mas teria chegado ao ponto de seduzir uma virgem como Lazara afirmava? Nunca, a não ser que a moça consentisse. Por que então estava havendo aquela conversa idiota sobre virgens gregas, virtude imaculada e outras baboseiras? Clara retomou a coragem perdida enfrentando. Carl nunca teria sequer tocado na sua preciosa irmã sem que ela o encorajasse. Lazara avançou para ela tão ameaçador que parecia querer agredi-la fisicamente. Como se atreve? Vociferou ele possesso. Seu irmão levou Sophie para o apartamento dele, fez com que se embriagasse e abusou dela. Ele nunca faria uma coisa dessas. Revidou ela com um novo ímpeto. Carl é um excelente rapaz, bom, honesto, generoso. Claro que, como homem, deve ter as suas aventuras, mas não da forma como você está dizendo. Carl seria incapaz, eu garanto. Aquela firmeza pareceu amenizar a cólera de Lazar. Engraçado, seu irmão defende as suas qualidades com a mesma ênfase, disse ele, olhando-a de um jeito tão penetrante que chegou a provocar-lhe um calafrio na espinha. Quando Sophie recuperou-se da crise nervosa por ter perdido a virgindade naquelas circunstâncias, contou aos meus pais que o seu irmão falava de você o tempo todo. Falava? Oh, ele não disse nada que pudesse desaboná-la, assegurou ele, mal interpretando a angústia no olhar de Clara. Só falou bem de você, disse o quanto você é meiga, cândida, adorável. Sophie chegou a ter a impressão de que você era ainda mais resguardada e protegida pela sua família do que qualquer outra moça grega. Quando Enéas me contou o acontecido e tudo o que Sophie disse a seu respeito, eu pedi para que ele interrogasse seu irmão sobre você e voltasse a me telefonar. Isso foi antes do acidente? Quis saber Clara, muito intrigada. Se eles pensavam de fato que Carl era um mau caráter, que interesse Enéas teria em oferecer-lhe hospitalidade na ilha? Seu irmão não sofreu nenhum acidente, afirmou Lazar surpreendentemente. E quando Clara começou a sentir-se aliviada, acrescentou: por enquanto. Como assim? Ela não podia adivinhar o sentido oculto daquelas últimas palavras, ou pelo menos não queria entender, mas o próprio Lazar começou a esclarecer. Voltando ao que eu estava dizendo, Enéas tornou a me telefonar contando que seu irmão havia garantido que você era tão pura e angelical quanto a cor dos seus cabelos. Foi então que tive a ideia de ir visitá-la. Mas a sua intenção não era trazer meu pai para junto de Cor? Eu sabia que seus pais não estavam em casa. Mas não sabia que Bruce também estava ausente. Foi sorte minha, mas se você correspondesse à descrição e fosse realmente uma moça bonita e recomendável para um casamento grego, eu estava disposto a trazer Bruce junto. Não haveria o menor problema para despachá-lo para Niacos. Ele ficaria lá esperando junto com seu outro irmão. Esperando? Esperando o quê? Que eu pudesse vingar a honra de Sophie sem interferências. Vingar? O cérebro de Clara recusava-se a relacionar.
A verdade era cruel e assustadora demais para ser compreendida. Minha vingança era que você, uma moça tão pura e imaculada quanto Sophie, tivesse o mesmo destino dela, perdendo a virgindade. Clara ficou boquiaberta, incapaz de emitir um som, mas uma parte da sua mente, ainda não abalada pelo choque, lembrou-se que ele mencionara a palavra casamento. Por acaso, você está me pedindo em casamento? Ele caiu numa sonora gargalhada. Tire qualquer ilusão de casamento dessa linda cabecinha. Tudo o que eu quero de você é levá-la para minha cama. Aquilo era o máximo que ela podia suportar. Apesar da fraqueza das pernas, Clara precipitou-se para a porta da sala, disposta a fugir dali o mais rápido possível. Mas antes que alcançasse a maçaneta, 2 braços poderosos a agarraram. Ela debateu-se com todas as forças que lhe restaram, mas foi facilmente mobilizada. Lazar segurou seus braços por trás das costas e a empurrou novamente para dentro da sala. Arquejante, Clara parou de lutar. Ambos se encararam como 2 antagonistas num duelo e, pela entonação da voz, Clara supôs que ele praguejou em grego. Depois, num tom mais controlado, Lazar perguntou: "Que diabo você pensou que eu ia fazer com você?" Ela chegou a sentir um nó no estômago. "Violentar-me?" Sem a menor cerimônia, ele obrigou Clara a sentar-se novamente e voltou ao seu lugar na mesa. "O que eu disse é que você iria ter o mesmo destino de Sofia, e a minha irmã não foi violentada. Então o que pretende? Seduzir-me?" Foi a minha primeira intenção. Clara sentiu um ligeiro alívio, ouvindo ele usar o verbo no passado, mas suas esperanças desmoronaram quando Lazar prosseguiu. "Eu não estou querendo dizer com isso que eu desisti da ideia de possuir você. Só que depois dessa cena, eu estou disposto a aguardar que você mesma tome a iniciativa." "O quê?" Aquilo era um absurdo. Se Lazar não pretendia seduzi-la, como conseguiria fazê-la ceder? "Não levantarei um dedo para obrigá-la a ir para a cama comigo. O jogo estava ficando cada vez mais perigoso. Mas se você não me procurar voluntariamente, se não tomar as iniciativas, digamos, até o fim dessa semana, aí então o tal acidente com seu irmão vai se tornar realidade. E não pense que ele vai ser só espancado. Farei questão para estar presente, para garantir que nunca mais aquele sem vergonha seja homem o suficiente para seduzir outra mulher." Clara chegou a perder o fôlego diante daquela ameaça. Quase engasgada, arregalou os olhos e tentou certificar-se. "Mas Carl ainda está intacto? Você não... Enéas me garantiu que ele goza de perfeita saúde, por enquanto. Ele vai ficar detido em Niacos até que eu telefone, dando ordens para que ele seja libertado. Naturalmente, só depois que ela se entregasse a Lazar de livre e espontânea vontade." Clara sentia-se derrotada. Se quisesse salvar o irmão de uma mutilação irreversível, precisaria sacrificar a sua própria virgindade. "Quer dizer que eu vou precisar ir até o seu quarto e meter-se na sua cama?" "Você já sabe qual é o meu quarto." Seu tom era tão sarcástico que ela sentiu vontade de esbofeteá-lo. "Eu vi quando você abriu a porta de comunicação." Aquele homem não podia ser o mesmo Lazar Vardakas que ela conhecera, tão humano, atencioso e compreensivo. Aquele era o próprio Satanás. Quem garantiria que ele iria manter o acordo, dando-lhe pelo menos uma chance de decidir? Antes que ela abrisse a boca para exigir uma confirmação, ele prosseguiu em sua louca proposta. "Você tem a minha palavra de honra que eu não usarei aquela porta de comunicação para invadir o seu quarto. Só quero adverti-la para que não demore muito a tomar iniciativa se não quer que seu irmão seja prejudicado." "Mas, senhor Vardakas..." Clara começou uma última tentativa de convencê-lo que Carl não cometera nada de errado, mas ao vê-lo levantar-se da cadeira, ostentando aquela altura ameaçadora, ela se sentiu como um inseto e perdeu toda a coragem de discutir com ele. "O que ia dizer, Sra. Harper? Por acaso iria propor que fôssemos diretamente para o meu quarto, para que você possa fazer comigo exatamente o que o seu irmão fez com Sofia?" Pela primeira vez em sua vida, Clara perdeu as estribeiras, gritando com uma agressividade que ela própria desconhecia. "Vá pro diabo que o carregue!" E, arremessando a cadeira para trás, saiu da sala como um vendaval. Capítulo 3. A explosão temperamental de Clara teve uma curta duração. Ao alcançar o quarto, ela se sentia um trapo, trêmula de medo, vergonha e apreensão. Uma batida na porta quase a fez desabar de vez, mas não foi Lazar que entrou, e sim Phoebe, carregando uma bandeja com o almoço que ela nem tocara.
A visão da comida causou-lhe náuseas e, por meio de gestos, pediu à criada que levasse tudo de volta. A moça relutou e acabou deixando o bule de café, xícara e açúcar. Clara, porém, estava imersa num turbilhão de pensamentos e nem sequer provou o café. Seu instinto de autopreservação dizia para fugir da ilha, mas o raciocínio a detinha. O destino de Carl estava em suas mãos. Lazar falara sério, e mesmo que se dispusesse a fugir, haveria poucas possibilidades de escapar. Aquele homem diabólico parecia ser muito conhecido e poderoso nas redondezas. Se ela tivesse muita sorte e conseguisse alcançar um posto policial, certamente haveriam de entrar em contato com Lazar Vardakas para consultá-lo sobre o que estava acontecendo. E Clara não duvidava que, antes da polícia chegar a Niarchos, ele haveria de telefonar a Enéas dando instrução para que Carl fosse massacrado. Levou a mão à boca para sufocar o grito de revolta. Carl, seu irmão adorado, tão bondoso e carinhoso com ela, estava exposto a um perigo bem mais apavorante do que o dela, mas sentia-se doente só de ver aquela maldita porta de comunicação. Num impulso, abriu a porta corrediça de vidro e saiu caminhando na direção oposta da estrada de rolagem, onde a levaria aquela trilha. Andou como um autômato até que se viu numa praia vazia, onde devia ser a praia particular da vila. Fitou o mar azul do Egeu, na altura da linha do horizonte, procurando uma inspiração para resolver aquele dilema. De repente, o ranger da areia molhada fez Clara virar-se para trás. Lá estava Lazar, a poucos metros de distância, andando em sua direção. Apressou-se em voltar, mas ele foi mais rápido. Logo sentiu sua mão de ferro agarrando-a pelo braço. Quis soltar um grito, mas o som morreu na garganta, estrangulado pelo medo. Dando um violento safanão, Clara conseguiu soltar-se. Deixe-me em paz, não me toque. Ele não fez um gesto para retê-la, mas olhou-a de uma forma cínica, como se achasse que ela estava interpretando uma cena teatral, com a finalidade de fazê-lo mudar de ideia. Não foi minha intenção vir aqui para seduzi-la. Eu acho que eu deixei bem claro que qualquer aproximação deverá partir de você. Clara sentiu que, apesar do calor intenso, estava suando frio. Eu vim até aqui só para saber por que não quis comer. Afinal, está de estômago vazio desde ontem à noite. Phoebe me disse que você nem tocou na comida. Se ele pensava que, mostrando interesse e preocupação por ela, iria fazê-la entregar-se mais rapidamente, estava redondamente enganado. O rancor que ela sentia era tanto que lhe dava coragem para desafiá-lo. Eu não quero nada de você. Eu prefiro morrer de fome do que comer da sua comida. Não surpreenderia se Lazar a levasse de volta para casa, aos trancos, e a obrigasse a engolir o almoço como se faz com uma criança rebelde. Mas logo a sua fisionomia severa desanuviou-se. Pois dane-se, morra de fome. Tomou o caminho de volta. Por uns 10 minutos, Clara ficou parada no mesmo lugar, sentindo a satisfação íntima de ter desafiado alguém. Pela primeira vez na sua vida, considerava-se vencedora de uma disputa, e foi também gratificante para ela descobrir que a moça dócil e apática que sempre fora era capaz de ter explosões de cólera, de dizer desaforos e de rebelar-se. Pelo menos não pareceria aos olhos de Lazar aquela boba que certamente ele pensava que ela fosse. Aos poucos, olhando em torno, ela foi se esquecendo dos recentes contratempos e começou a apreciar a beleza daquela paisagem estonteante. Que lugar lindo Lazar escolhera para morar! O mar parecia uma piscina com águas tão tranquilas e transparentes que atraíam até alguém que não soubesse nadar, como era o caso de Clara. À direita, um quebra-mar garantia a serenidade das águas. Podia-se divisar um pequeno embarcadouro que certamente devia abrigar a lancha de Lazar. À esquerda, a praia terminava junto a altas colinas recobertas de pinheiros e capinzais, que deviam servir de pastos para as cabras que vagavam preguiçosamente por entre as árvores. Agora, com a visão mais ampla, Clara percebia que a vila se situava-se em um semicírculo rodeado de vegetação, dando frente para a imensidão do mar. Era o lugar ideal para qualquer executivo necessitado de repouso e paz de espírito. Automaticamente, ela começou a andar em direção ao pinheiral. Eram árvores altas com copas frondosas. Sentou-se num tronco caído na borda de uma clareira, deixando-se ficar ali sem pressa de voltar. Mas a quietude levou-a a meditar sobre seu destino e começou a ficar impaciente. Levantou-se e retomou o caminho de volta à vila, seguindo uma picada.
Estava quase chegando quando viu a silhueta de Lazar junto à entrada envidraçada. Para entrar, precisaria obrigatoriamente passar por ele. Diminuiu o passo, fingindo mostrar-se displicente, e quando a alcançou, ouviu uma pergunta nervosa. Onde você se meteu? E onde você pensou que eu tivesse ido? Só espero que saiba que qualquer tentativa de fuga fará com que eu telefone imediatamente a Enéas, dando-lhe ordens para cumprir o que foi combinado, mesmo sem a minha presença, disse ele rispidamente, e, mudando de tom, encerrou a conversa. O jantar será servido dentro de 1 hora. Não se atrase. Clara passou por aquela figura imponente e entrou no quarto com o firme propósito de ignorar as contrações do seu estômago vazio. Estava com uma fome louca. Ainda bem que Phoebe tinha deixado aquele bule de café. Mesmo o frio, serviria ao menos para diminuir sua sede e dar-lhe a ilusão de que tinha ingerido algum alimento. Acalorada, faminta e prostrada, Clara resolveu tomar um banho e vestir algo mais fresco e apresentável. Mas antes, tomou a precaução de colocar uma banqueta de encontro à porta de comunicação. Pura perda de tempo, pois aquela frágil banqueta não seria obstáculo algum caso Lazar decidisse invadir sua privacidade. Já vestida, com um daqueles seus vestidos soltos e sem forma, ela sentiu que as pontadas no estômago estavam ficando insuportáveis. Decidiu que iria até a sala de jantar, porque estava com fome, e não porque temia que Lazar Vardakas entrasse em seu quarto e a carregasse à força. Ele já estava lá à espera, quando Clara entrou na sala de refeições. Parecia mais ameaçador do que nunca, com aquela calça preta e uma camisa de gola olímpica da mesma cor. Você só tem vestidos que parecem sinos de igreja no seu guarda-roupa? Perguntou ele desdenhoso. Peço desculpas por não me trajar adequadamente para um jantar de gala, respondeu, fazendo uma nova descoberta. Ela também sabia ser sarcástica se quisesse, mas toda aquela petulância durou pouco diante do olhar que ele lançou. Bem, eu só trouxe roupas próprias para cuidar de alguém doente. Lazar ignorou aquela insinuação sutil de que ele havia mentido para ela. Nesse caso, também deixou de trazer um traje de banho. Eu não trouxe. Na verdade, ela nem tinha maiô, e mesmo que tivesse trazido um, não iria dar-lhe o gostinho de vê-la em roupas tão sumárias. Lazar, bancando bom anfitrião, ofereceu-lhe um aperitivo que foi recusado. Tudo o que ela queria era jantar e voltar para o quarto. Também não estava com disposição de dialogar e resolveu responder às eventuais perguntas com lacônicos sim ou não. Todavia, Clara destravou a língua, talvez porque ele tivesse puxado assuntos de família, contando-lhe sobre os pais, sobre a irmã que morava em Atenas e sobre Enéas, que era casado e também tinha residência no norte do país. Deixou de lado os monossílabos e participou da conversa relativamente à vontade, até o momento em que Lazar começou a fazer perguntas pessoais sobre a vida dela. No que você trabalha? Quis saber ele quando chegou a hora do cafezinho. Clara assumiu um tom de autodefesa. Minha mãe fez questão de cuidar da casa e, como não temos empregada, eu ajudo nos serviços domésticos. Quer dizer que, durante o dia, você não convive com outras pessoas, com jovens da sua idade? Não. E à noite, costuma sair? Ela não pretendia contar-lhe que raramente saía da casa depois de escurecer e, mesmo assim, era sempre acompanhada por alguém da família. Como assim? Fingindo-se de desentendida. Quero dizer, você deve ter algum namorado com quem sai à noite. Lazar olhava apreciadamente. Com esses cabelos loiros, esses olhos de gazela, a beleza desses traços, você deve ter uma legião de admiradores que não lhe dão folga. Se Clara contasse que nunca tivera um namorado, ele não iria acreditar. Ainda mais agora que acabava de dizer o quanto a considerava atraente. A pele suave do seu rosto juvenil tingiu-se de rosado ao pensar que Lazar, um homem tão importante e vivido, julgava-a bonita. Seria mesmo verdade? Eu não saio com tanta frequência assim, respondeu evasivamente, achando que estava pondo um ponto final naquela conversa, mas se enganara. Quer dizer que você tem algum namorado firme que vai à sua casa? Um caso, digamos assim, mais sério, não é? Só de pensar naquela hipótese, Clara ficou perturbada. Não, eu não tenho nenhum namorado. Quando saio à noite, eu vou com meus pais ou com meus irmãos. O movimento das sobrancelhas negras de Lazar fez Clara compreender que tinha falado demais, mas era tarde para voltar atrás. Sua única esperança era que ele não acreditasse nela, e ele não acreditou. Você está subestimando a minha inteligência. Eu já morei na Inglaterra no meu tempo de estudante universitário,
e sei muito bem que as moças inglesas têm um comportamento bem mais liberal do que as nossas. Você não precisa mentir para mim, querendo que eu acredite que nunca namorou ou teve algum caso. Pouco importava se ele acreditava ou não. O que ela queria mesmo, naquele momento, era fugir da mira daquele olhar penetrante. Levantou-se, deixando a xícara de café pela metade. E por que eu haveria de mentir? Você pouco se importou em mentir para mim quando quis me arrastar até aqui? Você não tem moral para me julgar. Lazar não retrucou, mas continuou a fitá-la fixamente, de uma forma enervante. Cabia a ela desviar o assunto. Tornou a sentar-se para terminar o café. E você, tem alguma namorada ou é casado? Eu não sou casado. E com uma expressão altiva ele acrescentou: como poderia ser? Na Grécia, o adultério leva a sérias punições legais. Como se ele fosse um puritano e se importasse com isso. Mas logo Clara se deu conta do sentido daquela alegação. Ele queria dizer que, se fosse casado, não poderia quebrar seu compromisso tendo relações sexuais com ela. Novamente foi assaltada por aquele medo de que ele não sossegaria enquanto não a possuísse. Lazar, começou a dizer, esquecendo-se de que se propusera a nunca mais chamá-lo pelo primeiro nome. Você não... Quero dizer, ainda cabe a mim a iniciativa de abrir aquela porta? Ele demorou tanto para responder que Clara preocupou-se seriamente. Impaciente, tornou a indagar. Por favor, diga que você não... A voz falhou quando viu ainda mais impaciente do que ela própria. Pelo amor de Deus, Clara, vá para o seu quarto e durma bem e pare de bancar a inocente apavorada. Mas Clara não pretendia obedecer até que não obtivesse a resposta que queria. Passou uma eternidade antes que ele confirmasse. A decisão de abrir aquela porta é toda sua, minha querida. Com uma inflexão de voz tão sensual que mais parecia um convite do que uma concessão, ele concluiu. Estarei ao seu dispor a qualquer hora do dia ou da noite, de acordo com a sua preferência. Naquela noite, Clara custou a dormir, pouco confiante na promessa dele. Depois que pegou no sono, exausta de tanto pensar, conseguiu cair num sono sem sonhos, para acordar no dia seguinte com a luminosidade do sol através da transparência das cortinas. Pulou da cama, tomou um banho de chuveiro e meia hora depois já estava sentada à mesa posta no terraço para o café da manhã. Lazar não apareceu. Clara fez a refeição sozinha, meio aliviada, mas um tanto frustrada também. O dia estava lindo, o suco de laranja delicioso, as torradas fresquinhas. Tudo contribuía para amenizar o impacto que Lazar lhe causara. Sabia que ia ser difícil enfrentá-lo, mas era necessário. Ele lhe concedera um prazo até o fim da semana para decidir-se, mas sua decisão já estava tomada. Não compactuaria com aquele absurdo. Clara resolveu ter uma conversa séria e definitiva com ele. E quando Phoebe veio servir-lhe o café, perguntou-lhe, sempre por mímica, onde estava o patrão. Ao saber que ele tinha saído, o terror pela segurança de Carl tornou a atormentá-la. Talvez Lazar não esperasse até o fim de semana para pôr em execução seu plano de vingança contra o irmão de Clara. Provavelmente já partira com a lancha para Niarchos a fim de presenciar o castigo atroz sobre o pobre Carl. Entretanto, Phoebe, ao ser inquirida, deu a entender que ele saíra de carro e não de lancha. 5 minutos depois, Clara viu Mercedes chegando e, apesar de não ser essa sua intenção, levantou-se apressadamente da mesa e correu para o refúgio do seu quarto. Justificou a si mesma, pensando que lá poderia reunir maior coragem para dizer-lhe tudo o que queria. Mas não teve tempo nem para ensaiar, pois logo ouviu uma batida forte na porta. Ao abrir, deu de cara com ele. — Você não pode fazer isso, disse, receosa de que ele entrasse transgredindo o acordo. — Fazer o quê? Você sabe. Vendo que ele deixara a porta aberta, ela se arrependeu de não ter perguntado antes qual a razão da visita. Nada indicava que ele estivesse com propósitos escusos. Mesmo assim, achou que aquela era uma boa oportunidade para dizer-lhe o que pensava. — Olha aqui, Senhor Lazar. Usara novamente o primeiro nome, apesar de ter acrescentado o senhor. Eu não posso fazer o que o senhor quer. Não posso. Por favor, não me obrigue. Por um breve instante, sentiu que aquele homem não era o demônio que ela imaginara. Seus olhos negros estavam quase cândidos quando ele a fitou surpreso. Ouça, persistiu ela. Carl não pode ter feito aquilo. Eu tenho plena certeza. Você está insinuando de que Sofia é mentirosa? Não se atrevendo a confirmar, Clara procurou contornar a situação. Bem, é que eu conheço muito bem o meu irmão. Pois a mim parece que você não conhece bem o suficiente. Eu não tenho dúvidas de que Sofia disse a verdade.
Às vezes ela é um tanto geniosa, mas nenhuma garota grega exporia a sua reputação levianamente assim sem um forte motivo. Mas ela não queria deixar que o assunto morresse, mas Lazar deu mostras de já ter ouvido o suficiente. Chega, eu já lhe disse o que deve fazer. Ou você se entrega até sábado, ou seu irmão vai pagar, e bem caro, pelo que fez com Sophie. Ela empalideceu, mas ainda encontrou forças para continuar. Por favor, Lazar. Em vez de prestar atenção, ele depositou um embrulho em cima da cama de Clara. Caso você queira nadar, trouxe-lhe trajes adequados. Aquela era a hora de pensar em trajes de banho. Clara não teve nem curiosidade de olhar para o pacote, quanto mais para abri-lo. Você fez as malas com tanta pressa que deve também ter esquecido de trazer cosméticos, continuou ele. Eu comprei um batom, um creme bronzeador para você e outras coisas. Todas aquelas atenções não a sensibilizaram. Continuou de cara amarrada, sem ao menos agradecer. Tudo o que queria era vê-lo longe dali, e seu desejo foi satisfeito, pois logo Lazar deixou Clara sozinha. Ficou por mais de 1 hora a maldizer-se por não ter chegado a conclusão alguma. Finalmente, sua curiosidade feminina sobrepujou todas as apreensões e rancores e ela abriu o pacote. Lazar tinha comprado 2 maiôs, um de 2 peças e outro inteiriço. Jogou-os no chão, birrenta, com a firme intenção de nunca vesti-los. Examinou o batom. A cor combinava perfeitamente com seu tom de pele, mas também não tencionava usá-lo. Foi até o espelho e examinou sua própria figura como jamais fizera antes. Era alta e esbelta, apesar do vestido largo disfarçar suas formas. Olhou para os maiôs de esgueira. Que tal experimentar um deles? O inteiriço, é claro. Já vestida com o maiô de lycra marrom, ela voltou ao espelho e percebeu que o seu corpo não tinha uma grama supérflua. Só achou que estava um pouco pálida. Que tal passar um pouco de batom nos lábios? Até meninas de 14 anos faziam isso, mas naquela idade Clara havia passado pela pior experiência da sua vida. Anoitecera e ela estava voltando para casa com um livro que a mãe tanto queria, mas que fora difícil de encontrar. Pertencia à biblioteca pública e todo mundo requisitava. Olhou-se novamente no espelho e viu que tinha carregado demais no batom. Pegou uma folha de papel absorvente e apertou-a de encontro aos lábios carnudos. Abriu a porta de vidro e saiu em direção à praia. O sol escaldava, o mar convidava. Mesmo sem saber nadar, Clara quis ao menos refrescar-se naquelas águas azuis e límpidas. Entrou no mar com água até a cintura, sentindo-se livre e feliz. Mas a sensação de liberdade logo passou. Na praia estava a figura atlética e confundível de Lazar Vardakas, um pesadelo do qual ela nunca se livraria. Seu primeiro impulso foi correr para a praia e cobrir-se com o vestido que deixara sobre a areia, um daqueles modelos antiquados que a protegiam tão bem. Mas antes que ela pudesse resguardar-se por trás da couraça do tecido informe, 2 olhos negros a percorreram por inteiro. — Pare de me olhar desse jeito! Gritou ela, tentando alcançar o vestido quando Lazar a reteve. — Por que se envergonha tanto do seu corpo? — Isso não é verdade. — Sim, é verdade. Só tenho visto você com esses camisolões que escondem as suas formas. Eu gosto de roupas confortáveis e você não tem nada com isso. Eu tinha as minhas dúvidas de que você fosse usar biquíni, disse ele sem dar atenção ao que ela dissera, mas tinha certeza de que você tinha um corpo invejável. Clara não estava interessada em que soubessem que seu corpo era invejável. Preferia que apreciassem seu interior, a sua alma. Apressou-se em pegar suas roupas, mas 2 braços a envolveram antes de atingir seu objetivo. Aquele abraço a perturbou ainda mais. Clara tentou desvencilhar-se, mas Lazar não a soltou. Ela então começou a tremer convulsivamente e, numa tentativa desesperada de livrar-se dele, arranhou o peito. — Não! Ninguém por perto ouviu e nem ele pareceu dar-se conta daquele protesto. Agora já não havia uma praia deserta, a quilômetros do seu lar, nem era mais Lazar que a estava abraçando. Clara debatia-se como uma possessa para livrar-se de um animal, uma besta que queria violar seu corpo de adolescente. Estava numa alameda escura. O livro da sua mãe caíra no chão, desfolhado, e ela vivia um pesadelo do passado. O sol apagara-se, o mundo era cinzento, sujo e sombrio. Não, repetiu num sussurro. Ela queria continuar gritando, mas seu protesto foi apenas audível antes que tudo escurecesse à sua volta e ela perdesse a consciência. Capítulo 4. Aos poucos, uma luz começou a penetrar no mundo de trevas de Clara.
Suas longas pestanas se abriam como uma cortina aveludada e ela viu que ainda estava na praia, com Lazar ao seu lado amparando-a. Só que agora não estava mais exposta ao sol inclemente, mas protegida por uma sombra refrescante. Ele devia tê-la carregado até lá no colo. A lembrança do que acontecera voltou-lhe lentamente à memória. Tire essas mãos de cima de mim! Foi sua primeira reação, sentindo aquela aversão voltar à tona. Lazar soltou-a, mas ela ainda estava com as pernas fracas e inseguras e não queria desmoronar no chão na presença dele. Esforçou-se ao máximo para se acalmar, esperando que suas forças voltassem. Lazar mantinha-se também à espera. Não parecia ser o tipo de homem que se aproveitava da fraqueza alheia. Silenciosamente, os dois sentaram-se na areia. Lazar continuou a observá-la numa expectativa muda, ao ver que as cores voltavam ao rosto dela, pálido como cera. Mas quando Clara tentou ficar de pé, ele gritou rispidamente. Fique sentada e me conte que diabo aconteceu com você. Eu desmaiei, balbuciou sem encará-lo, resolvida a não dar muitas explicações. Por nada desse mundo queria desenterrar aquelas recordações dolorosas que lhe haviam causado a perda dos sentidos. Estou cansado de saber que você desmaiou. Eu fui testemunha, lembra-se? Clara olhou em torno, ansiosa para encontrar o vestido e cobrir-se. Não estava aguentando ficar assim exposta perto dele. Fez uma segunda tentativa para erguer-se, mas ele novamente a obrigou a se sentar. Você não vai a parte alguma, Clara Harper, antes de me contar por que passou tão mal por causa de um simples abraço. Clara procurou encontrar um pretexto aceitável, pois ele era esperto demais para ser ludibriado com algo que não fosse realmente convincente. Com aquela agudeza de espírito, devia ter notado que ela sentia-se aterrorizada ao ser envolvida por braços masculinos. E se insistisse em querer apanhar o vestido, seria mais uma prova de que ela morria de medo dos homens. Com o correr dos anos, sua repulsa parecia ter aumentado paralelamente com a conscientização mais madura de ter sido atacada por um tarado sexual ao anoitecer quando era adolescente. Lazar não demonstrava ter pressa de receber uma resposta. Parecia disposto a ficar ali o dia todo se fosse necessário, até que ela resolvesse se abrir com ele. Suando frio, Clara convenceu-se de que, se não respondesse satisfatoriamente, ele seria capaz de voltar a abraçá-la, como um meio de extorquir-lhe tudo o que desejava saber. Não foi o fato de estar nos seus braços que me fez desmaiar, disse ela por fim. Não? Não. Está querendo me convencer de que há pouco não ficou transtornada de pavor? Que não lhe passou pela cabeça que eu talvez estivesse querendo antecipar a minha vingança? Eu não estou disposta a permitir que você leve a cabo essa vingança, mas isso não é nenhuma novidade. Mas pelo amor de Deus! Ela soltou uma risada histérica que soou falsa até para os seus próprios ouvidos. Hoje em dia as moças não costumam desmaiar só por causa de um abraço, não é? Aquele prólogo, ao menos, devia ser convincente para ele, tendo em vista o conceito que fazia das moças inglesas. Foi o excesso de calor. Ela continuou, satisfeita por ter tido aquela brilhante ideia. Eu não estou acostumada com climas quentes. O sol e a luta para me desvencilhar de você devem ter sido a causa do meu mal-estar. Ele espremeu os olhos, fitando-a tão fixamente que ela daria tudo para saber o que se passava dentro daquela cabeça. Então você está querendo me dizer que não tem medo do sexo oposto? Claro que não. Lazar levantou-se e ela chegou a sentir uma contração no estômago quando ele falou de forma casual. Ótimo, assim não sentirei remorsos quando chegarmos às vias de fato. Com um sorriso cínico, ele completou. Não fique muito tempo fora de casa, não é bom você apanhar mais sol na cabeça. Clara continuou sentada, refletindo depois que ele se foi. As conversas que tivera com Lazar eram contraditórias. Na noite anterior, afirmara que nunca tiveram namorado, mas agora dava a entender que nem sequer era virgem. Em que versão ele estaria acreditando? Ao voltar para o quarto, Lazar saiu temporariamente do seu pensamento. Ela viu, estendida sobre a cama, todas as roupas que usara até então, já lavadas e passadas. Fora muita bondade de Phoebe, se bem que Clara preferisse cuidar ao menos da própria roupa. Antes de entrar no banho, tirou o maiô e lavou-o com água e sabão. Iria guardá-lo limpo para não dar mais trabalho a Phoebe, já que não pretendia mais usá-lo. Passou o restante do tempo sem sair do quarto. Por aquele dia não desejava tornar a ver seu anfitrião e carcereiro. Quando Phoebe veio anunciar que o almoço ia ser servido, ela fez o sinal que não queria comer. O recente desmaio era um bom pretexto para sua falta de apetite. A tarde transcorreu lenta e tediosa, e quando chegou a hora de jantar,
Clara continuou com o firme propósito de não comparecer, apesar da fome que a torturava. Passava um pouco das 7 da noite e ela estava estendida na cama com o estômago roncando quando Lazar entrou no quarto sem bater. Clara sentou-se no impulso. Ele se acomodou aos pés da cama sem a menor cerimônia. Como está se sentindo agora? Perguntou ele muito afável, como se realmente se preocupasse com a indisposição da sua vítima. Melhor. Na verdade, ela pretendia interpretar o papel de doente até passar o prazo para a consumação da vingança de Lazar. Que bom. Já que você não foi almoçar, providenciei para que o jantar fosse servido mais cedo. Comeremos dentro de 15 minutos. Eu não estou com fome. A fisionomia de Lazar, aberta e sorridente até aquele momento, fechou-se numa carranca. Pois terá que comer, nem que seja à força. Vá trocar de roupa. Você logo vai se sentir bem melhor. Não quero, respondeu teimosamente. Saiba que eu sei executar as tarefas de uma criança de quarto em caso de necessidade. Ameaçou ele. Clara não duvidava de mais nada. Ele bem que seria capaz de despi-la e vesti-la para o jantar com as próprias mãos. Só de imaginar essa cena, ela teve uma explosão de raiva. Oh, vá embora! Eu estou cheia até o pescoço dessa sua prepotência. Jogando-se para fora da cama, ela começou a pegar roupas limpas da gaveta. Furiosa, viu que, em vez de zangar-se, ele parecia estar se divertindo com aquela revolta. E sem dizer uma palavra, Clara entrou no banheiro batendo a porta na cara dele. Já vestida e pronta para ir ao encontro de Lazar na sala de jantar, Clara voltou a se acovardar. De dia conseguia ser corajosa e até mesmo audaciosa, mas logo cairia a noite e ela odiava a escuridão. Apenas beliscou o jantar que, por sinal, estava delicioso. Não aceitou a gentileza de Lazar, que se ofereceu para descascar-lhe uma fruta ao fim da refeição, e nem retribuiu o sorriso afetuoso que lhe deu. Posso ir agora? Aquela pergunta seca indicava que ela não suportava a companhia dele. Lazar franziu a testa, mas não respondeu. O silêncio foi quebrado pela campainha do telefone. O som foi tão inesperado que Clara chegou a pular da cadeira no sobressalto. De repente, ela descobriu que o telefonema era uma boa desculpa para se retirar, sem ter que aguentar aquele olhar de reprovação que tanto mal lhe causava. Bem, eu já vou indo. Acho que vai preferir atender sem ter ninguém por perto. Como vou falar em grego, não tem problema. Eu posso discutir tranquilamente qualquer negócio, por mais secreto que seja, mesmo na sua presença. O telefone parou de tocar e logo depois, Rasmus veio anunciar que o patrão estava sendo chamado. Ela não soube decifrar por quem, pois o criado falava naquela língua harmoniosa, mas incompreensível. Clara se viu quase arrastada para o hall, onde se abriu uma porta que dava para o escritório de Lazar. E para não dar um vexame diante do criado, nem pôde se desvencilhar daquelas garras. Antes de entrar no estúdio, ele falou com uma expressão zombeteira. A chamada do meu irmão, Enéas. Largando o braço de Clara, Lazar foi até a mesinha do telefone. Sem esperar convite, Clara o seguiu. A angústia crescia dentro dela, sem meios de ser apaziguada, pois a conversa aconteceu em grego. Numa das pausas em que Lazar parecia estar atento às palavras de Enéas, ele desviou o olhar do chão e a viu ali parada no meio do escritório. Em seguida, assumindo uma voz de comando, pareceu estar dando uma ordem e, por instinto, Clara percebeu que ele mandara chamar Carl ao aparelho. Sua suposição foi confirmada, pois logo ele passou a falar em inglês. Seu rosto ficou sombrio, mas a voz manteve-se controlada. Você forçou a minha irmã a ir ao seu apartamento? Só me diga sim ou não. A resposta não pôde ser ouvida por Clara, mas ele deve ter usado a forma lacônica de resposta sugerida por Lazar. O rosto dele transfigurou-se e, muito exaltado, ele retrucou. Como ousa manchar o bom nome da minha irmã, insinuando que ela é uma mentirosa? Parecia agora que Carl estava desafiando Lazar. Eu não tenho necessidade alguma de interrogá-la pessoalmente. Ela não iria mentir aos meus pais, disso eu tenho absoluta certeza. Antes que Carl tivesse chance de tornar a falar, Lazar mudou o tom agressivo para uma inflexão gelada e ameaçadora. Você levou minha irmã para o apartamento e teve todo o tempo e todas as oportunidades para abusar dela, pois saiba que a sua irmã Clara está aqui comigo, vai ser tratada da mesma forma como você tratou Sofia. Branca como cera, Clara encostou-se ao batente da porta. Ficou apenas olhando para aquele monstro que tivera a crueldade de informar Carl de uma forma tão brutal sobre suas intenções de vingança. Viu quando Lazar afastou bruscamente o fone do ouvido, como se seu tímpano fosse estourar com um grito ofensivo de Carl do outro lado da linha. Sem se conter,
Ela correu para a mesinha e, tirando o fone das mãos de Lazar, começou a falar com o irmão da maneira mais controlada possível. Está tudo bem, Carl, está tudo bem. Carl estava fora de si. Em nome de Deus, como é que foi que esse excomungado conseguiu levá-la até aí? E onde Bruce se meteu? Se esse sujo, oh Deus, eu não tenho como sair dessa maldita ilha. Eu estou bem, apesar dos pesares, eu posso garantir que Lazar tem se comportado como um cavalheiro. Carl seria capaz de enlouquecer se ela não conseguisse convencê-lo de que não havia motivos para preocupações. Ele não tocou em você? Não, não, claro que não. Eu estou sendo tratada com muito respeito e consideração. É como se eu fosse uma hóspede em férias. Clara só esperava ter forças para terminar com aquela farsa sem se trair. Não se aflinja por mim, Carl. Eu lhe garanto que... Uma voz falando em grego chegou aos ouvidos de Clara e ela teve a impressão de que o aparelho fora arrancado das mãos do seu irmão. Sem encarar Lazar, passou-lhe o fone. Segundos depois ele desligou. Só então ela ergueu os olhos e viu uma expressão fria e desdenhosa. Quer dizer que você garantiu ao seu irmão querido que não há motivo para se alarmar? Clara não disse nada. Sentia-se incapaz de emitir uma única palavra e Lazar prosseguiu, num tom muito suave que escondia uma ameaça velada. Não seria o caso de voltar a mentir para os seus familiares, mas na hipótese de que você acredite realmente que ele não tem motivos para se preocupar, eu quero esclarecer que ele tem, e muitos. Clara negou-se a continuar ouvindo e, dando-lhe as costas, saiu correndo pelo escritório afora. Surpreendentemente, na hora de deitar, ela não se angustiou com o desespero que Carl devia estar sentindo, sabendo que a irmã estava na Grécia, totalmente desprotegida e à mercê de um estranho. Clara ficou só pensando nesse momento estranho e no sorriso que ele lhe dera ao terminarem de jantar. Aquele sorriso remoçava, tornando-o simpático, acessível, charmoso. Parecia incrível, mas aquela noite ela teve o sonho mais tranquilo e repousante desde aquele primeiro sábado em que ficara sozinha em sua própria casa, mal acreditando que conseguira dormir sem despertar ou assustar-se uma só vez. Ela acordou bem disposta, apesar do mau tempo que fazia lá fora. Garoava, por isso o café da manhã ao ar livre no terraço estava fora de cogitações. Phoebe indicou-lhe uma saleta de almoço com vista panorâmica do Pinheiral, que mais parecia um cartaz de propaganda turística, e assim que Clara começou a comer, Lazar apareceu. Excepcionalmente, naquela manhã, a presença dele não tirou o apetite de Clara. Ele a cumprimentou de um jeito taciturno e foi até a vidraça olhar o chuvisco que caía lá fora. Era uma oportunidade para Clara estudar melhor aquela figura. Que ombros tão largos para uma cintura tão fina! Apesar da altura extraordinária, era esbelto, só tinha músculos, sem sinal de gordura. Quando ele se virou, Clara desviou logo o olhar, concentrando-se na torrada com geleia. Agora era Lazar quem a observava, com aquele mesmo olhar tristonho. Foi uma surpresa quando ele falou num tom não muito encorajador. Acabe logo seu café e eu vou levá-la para dar uma volta de carro. De carro? Por quê? Não gostou da ideia? Sim, mas... Realmente era uma boa ideia sair de carro. Com aquele tempo chuvoso, Clara não poderia ir à praia nem dar um passeio a pé pelos arredores. Além disso, não estava com vontade de ficar trancada no quarto o dia todo, como fizera na véspera. Mesmo assim, suspeitava dele. O que o levara a fazer esse convite? Não acreditava que ele apreciasse sua companhia a ponto de perder tempo dando voltas de carro ao seu lado? Se está com vontade de passear de carro, não precisa me levar junto. Lazar nem se deu ao trabalho de fingir uma certa polidez. Digamos que eu pensei que você pudesse ter interesse em conhecer um pouco do país onde se encontra, mas fica a seu critério. Se quiser ir, estarei saindo dentro de meia hora. Sem mais uma palavra, Lazar saiu da saleta, deixando que ela terminasse a refeição sozinha. Passados 10 minutos, enquanto escovava os cabelos em frente ao espelho da penteadeira, Clara ficou tentando convencer-se de que só iria aceitar o convite para contrariá-lo. Tinha certeza de que ele não teria satisfação alguma em levá-la consigo. Já que Lazar tinha lhe imposto as penas do inferno, agora chegara a sua vez de atormentá-lo um pouco com sua indesejada presença. Terminou de aprontar-se e foi para o terraço esperá-lo. A chuva tinha parado, apesar das nuvens negras indicarem que logo recomeçaria a garoa. Não demorou muito e Lazar chegou, dirigindo sua Mercedes. Ele desceu do carro e ficou examinando a capota baixada do conversível por algum tempo, antes de fazer sinal para que ela se acomodasse. Durante a primeira meia hora, ambos mantiveram um pesado silêncio. Talvez Clara não quisesse falar por estar tensa, mas Lazar não colaborava em nada para quebrar o gelo.
Paciência. Ela resolveu concentrar sua atenção no panorama, que por sinal era soberbo, visto daquela estrada que subia pela região montanhosa. De repente, as nuvens escuras começaram a se dispersar. Parece que o tempo vai melhorar, disse Clara numa forma de aliviar o silêncio. Lazar não respondeu e ela pensou com seus botões. Ora, largue mão de ser uma boba e deixe esse homem pra lá. Mas depois de completar uma perigosa curva, ele finalmente se manifestou. Espero que não chova mais. Assim poderemos dar toda a volta na serra e visitar mais uma parte no litoral norte. Quer dizer que ele pretendia dar um longo passeio, e ela que pensara que iam apenas dar uma voltinha. De qualquer forma, ele falara com ela. Talvez não estivesse tão mal-humorado quanto parecia. Meia hora mais tarde, eles desciam para o porto pesqueiro de Mondânia. Lazar estacionou o carro na praça principal, lindamente arborizada, que dava para o cais. Quer desenferrujar um pouco as pernas? Sugeriu ele. Sua fisionomia era tão serena que Clara até se admirou de ter pensado que ele se levantara com o pé esquerdo. Quero sim, obrigada. Começaram a andar pelo quebra-mar e Clara ficou observando aquelas embarcações coloridas que se alinhavavam ao longo da amurada, equipadas com holofotes que os pescadores certamente acendiam durante a jornada noturna em alto mar. O lugarejo estava cheio de turistas e podia-se captar trechos de conversas em inglês. Um dos barcos não era pesqueiro, mas um iate de luxo, ostentando a bandeira da Grã-Bretanha. Tudo aquilo fez com que ela se sentisse um pouco em casa. O que restava de sua tensão nervosa esvaiu-se. Lazar seguiu a direção do olhar de Clara. Ver a bandeira lhe dá saudade de casa? Clara meditou sobre a pergunta. Que estranho. Sentira prazer em ouvir sua língua materna, em ver o iate com a bandeira, mas não sentia saudade alguma de casa. Não. O mais estranho foi que Lazar pareceu contente com aquela resposta. Chegou até a sorrir de satisfação. O resto do dia transcorreu agradavelmente, como se aquela confissão tivesse derrubado a barreira existente entre eles. Lazar descontraiu-se totalmente e brincou quando ela mostrou interesse em conhecer uma taverna local. Você está querendo tudo que uma turista tem direito, hein? Segurando-a pelo cotovelo, levou-a para uma das mesas de calçada de um bar típico, onde ambos tomaram um delicioso café feito à moda turca. Ao voltarem para o carro, Lazar deu uma espiada no céu e levantou a capota do conversível. Andar de carro aberto com tantos cenários novos para ver deu a Clara uma sensação de euforia. Sentia-se viva, vibrante e feliz. O vento alvoroçava seus cabelos e deixava suas faces rosadas, dando-lhe um aspecto saudável e despreocupado. Ela notou que, a cada cruzamento com estradas secundárias, erguiam-se minúsculas capelas. Ficou fascinada com a visão dos campos de algodão e com as plantações de melancia, de onde alguns garotos tiravam os enormes frutos para vender em barraquinhas improvisadas. Logo começaram a aparecer algumas casas e, ao longo, ela viu uma pista de aterrissagem. Devia pertencer ao aeroporto onde descera o avião de Lazar. De fato, pouco depois, ele avistou que estavam entrando em Salônica, onde iriam almoçar. A recordação da sua chegada àquele país estranho não a inquietou, como era de se esperar. O único comentário que ela fez foi que preferia o nome original da cidade em grego do que a versão usada no estrangeiro. Tessalônica era irmã de Alexandre o Grande, explicou Lazar. Dizem que a cidade recebeu esse nome em homenagem a ela. História sempre fora a matéria escolar predileta de Clara, que espontaneamente completou. Alexandre, o rei dos macedônios. Lazar sorria afavelmente. Ela chegou a ficar exultante por ter aceito o convite para sair com ele. Quando o carro estacionou, Clara deu-se conta de que estava com os cabelos emaranhados pelo vento, mas não tinha nada para deixá-los em ordem. Esqueci meu pente em cima do toucador, resmungou. Lazar olhou significativamente para aquela cabeleira revolta e ela começou a entrar em pânico quando viu o rosto dele bem junto do dela. No entanto, ele apenas abriu o porta-luvas e tirou um pente cor-de-rosa. Tome, é de Sofia. Clara penteou os cabelos, já mais calma, notando que pela primeira vez ele pronunciara o nome da irmã sem tom de rancor ou revolta. Almoçaram no salão-restaurante de um hotelzinho encantador. Lazar já devia ser conhecido do pessoal do hotel, pois receberam um tratamento de primeira classe. O garçom falou em inglês o tempo todo em sinal de consideração a ela. Clara preferiu experimentar os pratos típicos. Lazar sugeriu um prato como entrada. Ela gostou tanto que teria repetido a dose se não fosse servido o segundo prato, que consistia de macarrão, carne picada e um molho com bastante queijo. Durante todo o almoço, eles conversaram animadamente.
Ela se admirou por estar respondendo às perguntas com tanto desembaraço, pois normalmente era muito tímida com gente estranha. Lazar mostrou-se surpreso por ela não só saber que Alexandre fora o rei da Macedônia, mas que também fora aluno do grande filósofo Aristóteles na juventude. Sabia que não estamos longe do berço natal de Alexandre? Informou ele, deixando-a entusiasmada e curiosa. Os arqueólogos vêm fazendo escavações há vários anos e descobriram as ruínas do palácio antigo. Gostaria de visitá-las? Podemos? Mas antes vamos ter que fazer a digestão do nosso almoço. Ele devia ter percebido que ela comera como um lobo esfomeado e que precisava andar um pouco. Clara não sabia o que ele pretendia fazer antes de visitar as ruínas. O sol lá fora era inclemente e andar naquele calorão não seria muito bom, mas Lazar segurou-a pelo braço e levou até uma loja onde vendiam 1000 quinquilharias para turista. O lugar estava repleto de gente que falava todos os idiomas possíveis e imagináveis. Quando o balconista finalmente os atendeu, ele pediu um chapéu de brim que vira na vitrine e com o qual cobria os cabelos loiros dela. Goiéftikoa! Exclamou Lazar, afastando-se um pouco para admirá-lo. Clara não sabia o significado daquela palavra, mas pela inflexão da voz, devia ser um elogio. Lisonjeada, pediu um espelho ao vendedor e ficou admirando o efeito. Como ela parecia diferente do pescoço para cima. Só o vestido largo não combinava. Se estivesse usando algo mais moderno e sofisticado, ficaria realmente bonita. Não acreditou em mim quando eu disse que estava linda? A voz de Lazar fez com que ela desviasse o olhar do espelho. Clara controlou o ímpeto de dizer que ele tinha falado em grego, mas não pôde evitar o rubor que coloriu as suas faces. Ao saírem da loja, ela não tinha ideia para onde Lazar a levaria dessa vez. Acabaram por entrar numa igreja em estilo bizantino, onde ele largou seu braço para que ela pudesse circular à vontade. Extasiando-se com a beleza dos ícones e dos vitrais, Clara chegou quase a sentir frio. A temperatura do templo fazia contraste com o calor sufocante lá de fora. Lazar explicou-lhe que a igreja havia sido restaurada depois de um terremoto que abalara a cidade há alguns anos. Antes de saírem de Salônica rumo a Pela, o berço de Alexandre, passaram por uma torre arredondada que chamou a atenção de Clara. É a chamada Torre Branca. Lazar contou que, à noite, a torre ficava toda iluminada, mas não podia ser visitada internamente pelos turistas, a não ser durante a feira internacional que seria realizada no mês seguinte. Sem saber por quê, Clara, que tanto queria voltar para a segurança do seu lar e de sua família, ficou triste por não poder estar na Grécia em setembro para visitar a feira. E aquela tristeza inexplicável só a abandonou quando chegaram à planície onde estava situada Pela. Os arqueólogos tinham feito um bom trabalho. Clara e Lazar puderam apreciar detalhes daquele palácio colossal que havia sido construído há mais de 2000 anos. Ela se encantou com os mosaicos feitos com pedrinhas coloridas, postas umas junto às outras, formando magníficos desenhos no pavimento. E como eram suntuosos e imponentes aqueles pilares que outrora deviam ter sustentado o teto. Era um trabalho artesanal que devia ter ocupado os artistas na época durante anos. Clara sentiu gratidão por Lazar tê-la levado a um lugar tão famoso. Ele se mantinha no silêncio reverente para que ela pudesse se embevecer com a magnificência daquelas construções seculares. Por fim, tiveram que ir embora. Clara estava tão extasiada com o que vira que nem percebeu quando Lazar parou de improviso para dar passagem a uma matrona americana empolgada em tirar fotografias. O encontro foi inevitável e Clara instintivamente agarrou-se ao braço dele, que pareceu gostar daquele contato. Não me solte, mas justificou em seguida. É que vamos passar por um terreno acidentado e você pode levar um tombo. Do outro lado da estrada, existe um pequeno museu onde guardam alguns mosaicos e peças avulsas. Gostaria de ver? Dentro do museu, ele permitiu que ela soltasse seu braço para olhar tudo à vontade. Um dos mosaicos, segundo Lazar, representava 2 heróis gregos, o próprio Alexandre e Cráteros, uma figura lendária que salvara a vida do rei durante uma caçada aos leões. Ao terminarem a visita a Pela, Lazar tomou o rumo de volta à vila, mas aquela perspectiva não assustou Clara. Ela havia passado o dia mais belo e feliz da sua vida. Interromperam um caminho de volta para tomarem chá em outro pequeno hotel à beira da estrada. Clara estava cansada. No entanto, não era o cansaço que a mantinha tão calada. Era o remorso de sentir-se tão contente enquanto que Carl estava longe, sofrendo por ela. — Você está bem? Perguntou Lazar quando a viu tão taciturna. — Estou ótima, respondeu, disfarçando a aflição. Chegaram à vila e, ao sair do carro, Clara agradeceu.
Muito obrigada pelo dia de hoje, Lazar. Mas quando ele a encarou com aquela mesma fisionomia severa de quando ela se oferecera para acompanhá-lo até a Grécia, Clara encabulou. Cabisbaixa, encaminhou-se para o quarto. Ao fechar a porta, encostou-se no batente e por alguns minutos ficou relembrando todas as coisas lindas que vira. Depois, tirou o chapéu que Lazar lhe dera, alisou-lhe a aba e soltou um suspiro melancólico. Sabia que o norte da Grécia tinha roubado um pedaço do seu coração.